Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo aqui. Vou dar continuidade à série do texto do Novo Testamento Grego, parte 6. Eu já fiz aí 5 vídeos, né? Esse aqui é o sexto, onde eu estou falando ali sobre o texto do Novo Testamento, parte 1, 2, 3, 4 e 5. Caso você não tenha assistido os outros, indico que assista para você ficar contextualizado nessa série, ok? Porque se você vê um vídeo aqui, um vídeo aqui, um vídeo aqui, talvez você possa ficar confuso em vez de entender, tá? Se você não é inscrito neste canal, se inscreva aí, deixa o seu like e compartilhe. Se você tem interesse em estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição está o meu WhatsApp, beleza? Também está a página do meu Facebook, caso você queira mandar solicitação, beleza? Então é isso aí, vamos lá. Então, hoje eu quero falar sobre o papiro 75, né? Que é um manuscrito alexandrino. Vocês sabem aí que eu não simpatizo com o texto alexandrino de jeito nenhum, né? Eu fico meio assim, rapaz, esse texto é meio complicado. Porque eu entendo que esses manuscritos eles são os piores manuscritos do Novo Testamento, embora a crítica textual diga que sejam os melhores manuscritos. Eu discordo completamente disso, né, por diversas e milhares de razões que eu poderia apresentar. E nessa série eu estou apresentando isso, tá? Aqui eu peguei algumas passagens para vocês entenderem um pouco, tá? Peguei Lucas, peguei João, peguei Lucas aqui acima. Então, o papiro 75, ele é um papiro onde o estilo do escriba, quando ele foi copiar, né, o documento, ele copiou letra por letra. Ah, como é que você sabe que ele copiou letra por letra? Porque existem estilos diferentes entre um escriba e entre outro escriba. Exemplo, existiam escribas que escreviam palavra por palavra, outros escreviam letra por letra, outros escreviam frase por frase, tá? Então, pelos erros que nós conseguimos identificar, você vê qual é o estilo daquele escriba. O maior tipo de erro que esse documento apresenta é omitir letras de uma palavra. Com isso, entendemos que ele copiava letra por letra, porque ele não erra muitas palavras inteiras, né? Ele erra letra por letra. Vou dar aqui exemplos, tá? Aqui eu tenho Lucas 5:7, certo? O papiro 75, que é esse aqui, que é do século III, um dos papiros mais antigos que temos, ele traz sun labestai, que é um infinitivo, sun labestai. Só que não tem esse N aqui, ó, que está em vermelho aqui, ó, não tem, tá? Ele trocou uma letra por outra. Qual é a letra que está aqui? É outro L, que seria esse aqui, ó, tá? Seria outro L e não N. Então ele cometeu um erro na palavra, trocando uma letra por outra, tá? Aqui abaixo, essa aqui significa ajudar, tá? Ajudar. Então, assim, você conhece o estilo, né, do escriba quando você olha o documento e vê o tanto de erros, tá? Já tem outros papiros que eu vou mostrar nos próximos vídeos que a maior quantidade de erros são omissões de palavras, certo? Eles pulavam palavras, isso já indica que ele não copiava letra por letra, já indica outro estilo, e daí sucessivamente, tá? Aqui eu tenho, aqui ó, sum fez sai, certo? Sum fez sai. Beleza, Lucas 8, versículo 7, né? Aqui eu estou com o texto grego, ó, sum fez sai. Note que o papiro 75, se você pegar ele para ler, você vê que ele não traz essa letra aqui, ó. A letra E. Ele traz assim, ó. Sun fui sai, certo? Ele não traz a letra que deveria trazer, que é essa aqui, ó. Essa letra tem que estar ali. Ele omitiu, né? Ele pulou uma letra, certo? Essa palavra significa ali tendo crescido, né? E aqui eu tenho se afastam, né? Que é a outra palavra. Aquele, qual é o erro que ele comete aqui? Ele vai escrever
tantai, ele omite esse N aqui, ó. Ele omite. Ele coloca afistatai, ou seja, ele omite uma letra. Em vez de colocar o N, ele pulou de uma letra para outra, né, esquecendo ali ou não sei o que aconteceu. Então, esse erro aqui ele é muito comum no papiro 75. Você vê isso constantemente. Tá? Então, assim, o estilo dele era esse. No entanto, o que acontece? Esse papiro aqui, ele não tem só esses erros, tá? Ele também tem erros de acréscimos, omissões e até mesmo deixar leituras sem nenhum sentido. Quando você pega, por exemplo, eu vou até abrir aqui o texto. Eu vou pegar aqui essa parte aqui, ó, João 3:31. Essa parte em grego eu tenho aqui, ó, o verbo certo? Tem aqui, ó, todos e tem um sobre ou acima, né? O epano, panton, estim. Então eu tenho epano, é sobre, acima. É sobre todos. Ok. Quando você lê o texto de João 3:31, sem essa parte aqui, você nota que fica faltando alguma coisa. Eu vou ler aqui, olha só. 3:31 diz, aquele que vem de cima é sobre todos. Então note, aquele que vem de cima. Se eu parar aqui, você vê que fica sem sentido. Aquele que vem de cima o quê? O que você quer dizer com isso? Então ela precisa de um complemento, certo? Para fazer sentido. Então aquele que vem de cima é sobre todos. Aí sim, agora faz sentido. Aí o texto continua. Aquele que vem da terra é da terra. Agora note que se o texto falasse assim, aquele que vem da terra, ou seja, o texto iria ficar algo incompleto, né? Você iria olhar assim, tá, que vem da terra o quê, né? Não faz sentido. Aí, para fazer sentido, ele tem que continuar. Ele continua. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, ok. Você já vê que faz sentido. Aí, a parte final, que onde está isso aqui, fala assim, ó, aquele que vem do céu, para. Nesse papiro aqui, ele para. Ele vai e diz, né? Aquele que vem do céu, parou. Ele não fala mais nada. Aquele que vem do céu, o quê? Você não sabe, né? Porque não tem algo para completar. Essa parte aqui, ele omite, certo? Não só ele omite, como também o Códex Sinaíticos também omite no mesmo lugar, a mesma coisa. No entanto, o Papiro 66, ele traz isso aqui. E o Códex Vaticano também traz isso aqui. Ou seja, os próprios manuscritos alexandrinos brigando entre si. Um traz uma coisa, o outro não traz. Beleza. Então, essa parte aqui é, sobretudo, ela tem que estar no texto para fazer sentido. Até os manuscritos alexandrinos, como o Papiro 66 ou Códex Vaticano, eles trazem isso. E outros manuscritos, a grande maioria, vasta maioria traz. Eu só conheço 2 manuscritos que não trazem aqui, certo? Que é o 75 e o Códex Sinaíticos. Com certeza, esse cara que estava copiando, ou ele esqueceu, ou ele quis omitir mesmo, ou não sei, né? Pois bem, aí eu tenho uma leitura bem esquisita. Aqui em João 4:13. Vou até ler aqui, tá? Estou aqui com o texto aberto. João 4:13 fala o seguinte, ó. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ok. O qualquer é essa palavrinha aqui, ó. Paz. Essa aqui, ó. É o qualquer que, certo? Falando de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que beber desta água tornará a ter sede, ou seja, ele vai ter sede de novo. No entanto, o Papiro 75, ele coloca pos. Ele não coloca paz, ele coloca pos. Pos é um advérbio que significa como. Ele é usado muito para fazer pergunta. Como? Entende? Aí o texto fica totalmente sem sentido que Cristo ele quer dizer. Se eu colocar como, ele fica assim, ó. Jesus respondeu e disse-lhe, como que beber desta água tornará a ter sede? Você vê que não faz o mínimo sentido isso? Pois é. Então, se eu pegar esse advérbio, que é o pos, e colocar aqui, eu tenho uma leitura sem sentido, certo? Algo interessante é que viram que erraram, que o cara cometeu aqui um equívoco gigantesco e fizeram o quê? Corrigiram no próprio papiro. Tanto é que se você olhar
no papiro 75 ele já traz essa leitura aqui. Ou seja, fazendo sentido, né, para dar sentido ao texto. Porque a leitura que ele fez, que ele copiou originalmente da mão do escriba ali, ele cometeu um erro, deixando o texto sem sentido. Agora você vai ver um acréscimo bem esquisito. Talvez você nunca tenha visto, né? Lucas 16 e 19, conhece aquela passagem do rico lá, o rico e Lázaro, né? Morreu o rico e morreu o Lázaro e tal? Beleza. O papiro 75, ele traz o nome desse rico. Aqui ele fala aqui, ó, rico, que é o plusios, certo? Onômate, rico por nome, Neues. Olha o nome do cara aí, ó, Neues. Pelo que eu vi de textos gregos, esse é o único documento em grego que traz essa afirmação. Ou seja, ele traz o nome do rico. Nenhum outro documento fala isso. Nenhum outro. Isso aí. Que eu vi, certo? Estou falando de que eu vi. Se tiver aí, por favor, senhores, me apresentem que eu quero conhecer. Algo interessante com isso aqui, com essa afirmação do nome, eu tenho aqui uma declaração do tratado do Pseudo-Cipriano, né? Foi ali um escrito que ele foi escrito ali na África ou em Roma no século III. Interessante que, olha o que ele fala, ó. O fogo foi preparado por Deus para todos os pecadores, em cuja chama, como foi indicado pelo próprio Filho de Deus, aquele rico Finéas é queimado. Ou seja, existia uma tradição no Egito, no século III, que o nome desse rico era Finéas. Não só isso. Existia também outra que dizia que o nome dele era Nínive. Como o Bruce Metzger menciona aqui. O Bruce Metzger declara que no Egito existia uma tradição de que o nome desse rico era Nínive. E essa tradição está incorporada na versão saídica e parece se refletir também no papiro 75, onde se lê Plusios Onômate Neues, ou seja, o rico por nome Neues. Segundo Bruce Metzger, no século 3 a 4, havia, ou seja, existia uma tradição no Ocidente de que o nome do rico era Finéas. Então, peraí, existia uma tradição no Egito, entre o século 3 a 4, que esse rico ele tinha um nome, que era Finéas, certo? E também existia outra tradição, que o nome dele era Nínive, e que parece refletir também no papiro 75. Ou seja, o papiro 75, pelo que tudo indica, ele acrescentou no texto uma tradição. Ele pegou, olhou lá, ó, legal, né? O nome desse cara é Nínive, porque existia uma tradição com isso. Ele foi lá e colocou Neues, que é próximo de Nínive, né? E em outra tradição fala que é Finéas o seu nome. Pois bem, você vê aí, tradição, eles estão discordando. Qual era o nome dele? Nínive ou era Finéas? Elas discordam entre si. Isso no Egito. No Egito. Aí eu perguntava a vocês agora. Gente, o cara que copiou o manuscrito deixa uma leitura sem sentido. Ele omite frase. Ele acrescenta coisas. Isso é confiável? O cara acrescentou até uma tradição. Se na mente dele ele quisesse omitir alguma coisa que ele não concordasse, ele omitia. Se ele quisesse omitir alguma coisa do texto, que eles dizem, isso aqui tá muito legal não, ele iria omitir. O cara acrescentou uma tradição do nome do cara no texto, o que ele não poderia fazer com o restante, né? O cara omite uma frase que deixa o texto faltando algo. O cara deixa uma leitura sem nenhum sentido. O cara erra em letra completamente mais de 100 vezes. Bem, se você pegar ainda, né, o papiro 75, ele tem 257 leituras singulares. 257. 25% não tem sentido nenhum.
Note, 25%. Não tem sentido nenhum. Você acha que o cara que estava copiando esse papiro aqui, ele estava se importando com o que ele estava copiando? Se ele tivesse, ele poderia errar letras, beleza. Erro bobo, ok. Mas o cara acrescentar coisas no texto, o cara deixa a leitura sem sentido, 25%, o cara arranca frases, e eu estou mostrando aqui só um exemplo, tá? De cada, tem tantos que vocês nem imaginam. Eu estou colocando na minha matéria tudo isso aí, porque eu não vi ninguém mostrar isso. Tá? Então, para mim, é por isso que eu digo, esses manuscritos alexandrinos, para mim, são os piores manuscritos do Novo Testamento. Não dá para confiar neles. No caso, eu não confio de jeito nenhum. Quando eu vejo uma omissão aqui, um texto menor, eu digo, ih, rapaz, é meio complicado. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você não é inscrito neste canal aí, se inscreva e deixa o like, beleza? E até o próximo. No próximo eu vou falar sobre o papiro 66 e os seus problemas. Até lá!